bem-vindo. Hoje a gente vai apresentar essa aba, né, de cálculo da escada. Essa escada ela está representada aqui a princípio por dois lances com um patamar intermediário, né, e podem ver que foi colocado a princípio ali um corrimão e apenas um rodapé lateral, né? Porque obviamente do outro lado é um vão livre, então cercado apenas pelo corrimão. Mas essa aba você também pode escolher um outro tipo de escada, aquela escada que ela é limitada por duas alvenarias, por duas paredes. Então, nesse caso, olhando por dentro, você vai ter também o rodapé do lado direito e do lado esquerdo, né? Descendo o lance de escada, né, essa escadaria também vai ter rodapé do lado esquerdo e direito. Então, introdução feita, podemos dar início ao cálculo em si. Vamos olhar como é que funciona a planilha e jogar algumas dimensões para termos resultado. A planilha aberta, assim como nas outras, com cálculo de piso e cálculo de paredes e fachadas, tem a área aqui, né, para colocar o quanto de revestimento ou de reserva você vai querer colocar à disposição no quantitativo. Fora esse revestimento de reserva, você vai ter aqui informações de 4 parâmetros, né? Do degrau, do patamar, se houver patamar, do espelho do degrau, que é a altura, né, do piso do degrau, e se tem ou não rodapé, se é apenas de um lado ou dos dois lados, como foi ilustrado no vídeo. Aqui do lado direito você tem assim como nas outras planilhas, né? Tem um esquemazinho ilustrativo dizendo o que é o que para você sair preenchendo com as informações na planilha. Então, por exemplo, aqui, quantidade de degraus. Quantidade de degraus é exatamente quantos espaços desses horizontais, eu vou até dar um zoom para poder ilustrar melhor. Quantos espaços desses horizontais existem exatamente para caber o pé da pessoa que quer subir o lance de escada. Então, nesse caso, por exemplo, até ilustro um exemplo aqui para ficar bem claro o que é o que. Nesse caso aqui, né, no exemplo da escada em perfil, nós temos 10 espelhos, 8 degraus e um patamar. Ou seja, espelho é essa altura daqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, porque aqui já é o nível da laje do primeiro pavimento, não é isso? Então, 10 espelhos, 8 degraus, ou seja, começa aqui, que aqui é a laje de térreo, né? Ou o térreo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui já é a laje térrea de primeiro pavimento. E esse daqui não conta como um degrau, vai contar como um patamar. Então, 8 degraus e um patamar, certo? Então, voltando para o nosso exemplo, quantos degraus nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui já é patamar. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui já é o primeiro pavimento. Então, 14 degraus. A gente volta aqui e preenche. 14 degraus. O comprimento do degrau, ou seja, qual é a largura da escada, né? Ou o comprimento do degrau ou a largura da escada. Nesse caso aqui, a gente vai ver no projeto, né, na planta, ou então, se for no SketchUp, como aqui no meu caso, a gente vai ver aqui com a trena, 1,20 m. Então aqui a gente bota 120 centímetros. A largura do degrau, que é exatamente o quanto tem disponível para a pessoa pousar o pé, 30 centímetros, 0,3. Bota aqui 30 centímetros. Quantos patamares existem? Nesse caso aqui só vai existir um patamar, que é esse daqui, né? Então, boto um patamar. O comprimento do patamar. O comprimento do patamar é essa dimensão aqui.
é essa dimensão aqui, ó, daqui para cá, que dá 1,20 m também, coincidindo, nesse caso aqui, coincidiu com 1,20 m da largura da escada, né? Mas aqui o comprimento do patamar é essa dimensão aqui, ao comprido, no sentido de quem está subindo a escada ou descendo, né? Então, 120 centímetros, já coloquei. Aqui é uma situação interessante. A planilha ela vai contabilizar a quantidade de revestimento, inclusive se ela não for vazada, né? Como assim? Se ela for vazada, na verdade, ou seja, se ela for uma escada que só existe o piso, mas você consiga ver, existe um orifício ali que você consiga ver o fundo da escada, eu não posso contabilizar esse quantitativo de revestimento para essa parte vertical. Então, por isso que ela pergunta, se houver espelho, que geralmente há, né, em escadas de concreto armado e tal, você coloca um X aqui, não é isso? A quantidade de espelhos ela calcula automaticamente, porque é a quantidade de degraus mais a quantidade de patamares mais 1, então é automático. E o espelho do degrau em centímetros, quantos centímetros é ali a altura do espelho. E essa altura varia, né, de 17,5 até no máximo 19 centímetros. Depois disso já fica, como é que eu posso dizer, uma altura não ergonômica, né, para quem é mais idoso e, enfim, não é uma altura recomendada para construção civil, para espelho de degrau. E aqui só para confirmar, 17,5 centímetros. E aqui você vai escolher se há rodapé, se há apenas de um lado ou se há dos dois lados. Se não houver, você clica aqui em não haverá. Se houver apenas de um lado, que era o caso, né? Que era o caso da primeira etapa desse vídeo inicial de demonstração, você coloca aqui apenas de um lado, porque de um lado é alvenaria e do outro lado geralmente é o quê? Um corrimão de vidro, uma divisória de vidro, ou então um corrimão de aço inox, certo? E aí você coloca aqui e perceba que assim que você muda, o esquema aqui 3D do lado, ele muda também. Se não houver rodapé, ele fica sem rodapé. Ele vai ficar com o revestimento apenas no espelho e no piso. Se houver apenas de um lado, ele coloca de um lado. Se houver nos dois lados, ele vai colocar representando aqui nos dois lados. A altura do rodapé é quanto que geralmente se coloca de altura aqui no rodapé. Geralmente é igual à altura do rodapé, para não mudar o padrão do piso, né? Quando você faz o cálculo também de revestimento do piso, 7, 8 centímetros ali já é interessante, mas varia de projeto para projeto, de obra para obra, né? Mas vamos botar aqui 8 centímetros, que é o que eu coloquei nesse vídeo daqui. Então, tendo preenchido todas essas informações, é rápido, ele já vai dar aqui a quantidade de revestimento que você vai precisar, né? Deu 17,72 metros quadrados desse tipo de revestimento que foi preenchido aqui, que nesse caso aqui está com um revestimento de 60 por 30, né? Se você for ver, 17,72 metros quadrados, mas o revestimento que foi usado no vídeo é de 58 por 58, então eu vou até preencher aqui corretamente, 58 por 58. Espessura eu vou deixar essa mesmo, de 6,5 milímetros. Largura do rejunte, no vídeo eu coloquei de 5 milímetros. Isso aí tudo influencia no quantitativo, tá? Não só de rejunte, mas também de revestimento. E percentual para quebras, vamos botar aqui 5%, mas pode variar, né? Como eu disse, o padrão é 10%. E somente isso. O cálculo de escada já fica 22,24 metros quadrados. Lembra que já aumentou, né? Antes estava a 17,70 e poucos metros quadrados. E só porque a gente mudou o formato e o tamanho do revestimento, a dimensão do rejunte, ele já altera aqui a quantos metros quadrados a gente vai precisar para revestir essa escada com os rodapés, contando com os trinchos.
E é isso, esse é o uso dessa aba de cálculo para escadas. Com a finalização dessa parte de cálculo de revestimento para escada, a gente encerra, né, os tutoriais dessa escada, dessa planilha, e eu espero que você tenha um bom proveito. O acesso à planilha está aqui, tem um link embaixo na descrição. Se você já adquiriu a planilha, esse faz parte de um dos vídeos existentes para auxiliar na leitura do manual, ela vem junto com o manual também. E é isso, até a próxima.